Oi, eu sou a Esté. E eu sou a Adri. E juntas somos sábias. Peronomútil. Afinal, sabemos muito. Mas não sabemos tudo. Acompanhe nosso podcast, recortes de duas mentes inquietas. Curiosas. E às vezes inspiradas. E esse podcast está acontecendo graças aos nossos apoiadores oficiais, dentre eles o Estúdio Mormai. Então, se você quer mudar os seus hábitos, criar qualidade de vida e ter mais bem-estar, entre em contato com eles através desse número aqui embaixo. Outro apoiador oficial que amamos muito é a Thaís Salles, fisiodermato. Então, se você tem interesse em se cuidar da sua estética de uma forma humanizada, chame ela pela DM do Instagram ou aqui no telefone que tá aparecendo pra você. Mais uma terça-feira, mais um episódio especial. Amiga, você tá bem? Tô bem, amiga, e você? Eu tô bem. Eu tô bem Ansiosa! A gente vai falar um pouquinho sobre isso, inclusive, hoje, né? Mas eu tô bem feliz com a nossa convidada de hoje, que Sim, o papo hoje... vai estar muito bom. Hoje vai estar muito bom o papo, vai estar bem acolhedor, porque sabemos que vocês gostam desse assunto, então a gente trouxe uma pessoa muito especial, que ela é terapeuta holística, ela é mentora de autoconhecimento, ela já teve uma empresa de mandalas, gente, eu acho chique falar Nossa, isso, viu? chiquérrimo. Chique, né? Muito. Você já viu? Eu não conheço ninguém, só ela. Não. Então, Inclusive, já quero. aí ó, já tem uma venda já aqui, ó, no podcast. E ela é a Camila Menezes. Oi, Cami! Bem-vinda! Bem-vinda! Tudo bem, Cami? Tudo bem, vocês? Seja bem-vinda. certo. Obrigada aí pelo seu tempo, que eu tenho certeza que esse papo vai ser muito bom e eu sei que você domina. Sim, primeiro eu queria agradecer, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui e estar passando um pouquinho do meu conhecimento para todos que estão por aí. Oi, gente. Gente, ela fala tão calmo. Então, você tá vendo, né? A gente começou assim, uhul! Daqui a pouco a gente já vai estar aqui. Sim, com certeza. Vai ser uma terapia, né? Vai ser Eu uma tenho certeza. sessão muito gostosa, tanto pra gente quanto pra quem tá assistindo, né? Sim, com certeza. Então vem com a gente. Cami, sabemos, eu te acompanho no Insta já tem um tempo, inclusive você era uma das pessoas que estavam na nossa lista pra vir aqui, porque a gente queria... Você fala muito sobre um assunto que todo mundo tem, que é sobre medo. E também coragem, essas coisas que eu não sei se eu posso falar que é antagônicas ou que elas se complementam em algum momento. E você foi a primeira pessoa que apareceu pra gente, assim, na nossa mente, falou, não, a gente tem que falar disso, porque é um sentimento, eu sei que você tem propriedade nesse assunto. Então, vou começar já fazendo algumas perguntas aqui, que é da minha cabeça, mas também que é do que eu sinto. A gente vai fazer, a Adri também segue essa linha. Mas como que a gente lida com medo? Bom, bora lá. Que eu acho já que começou assim, ó. Já é um começou. assunto importante porque o medo, ele é algo que é inato do ser humano, né? É uma coisa que todos nós sentimos medo. E você falou sobre o medo e a coragem ser antagônico. Eu acredito que os dois, eles caminham juntos, tá? E eles, um precisa do outro. Muito bom. E a questão da gente falar sobre medo é porque ele está sempre presente nas nossas vidas. Então, acho que o primeiro passo é a gente aprender a reconhecer que sentimos medo e aceitar. É entender que aquilo não é algo que nos enfraquece. Sentir medo não nos enfraquece. E até eu assisti uma série que chama We Crashed, eu não sei se já ouviram falar. Tá na Apple TV, que até é uma série muito... É uma série ela é muito das boa. séries. Eu sou a louca das séries também. É uma série muito boa sobre empreendedorismo. Aham. E aí, tem uma cena que a Anne Hathaway, sei lá, ela é Sim, famosa. isso. Ela fala que o medo é uma escolha. E aquilo ficou na minha cabeça. Medo é uma escolha. Eu fiquei... Nossa, aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, gente, como assim o medo é uma escolha? Não é possível que o medo é uma escolha. A gente não escolhe sentir medo. Né? E aí eu fiquei pensando, refletindo sobre aquilo. E eu entendi que, né, fui chegar na minha opinião sobre aquilo. Eu entendi, não. O medo não é uma escolha. O medo é uma emoção que a gente sente e que chega e que às vezes a gente não consegue controlar. Né? Quando ele chega, quando o sentimento chega, a gente não consegue controlar. Mas o que a gente faz com ele, sim. Muito bom. Perfeito. Então, o caminho não é sobre não sentir medo. O caminho é sobre como a gente lida com ele. Como a gente não se permite ser dominada por ele. Sim.
né? Porque além dele ser uma emoção, ele também é um estímulo fisiológico nosso. É do nosso corpo. Então, às vezes, ele vem... Para cada um vem de um jeito. Às vezes, para você é uma dor de barriga. Para você é uma ansiedade, uma palpitação. Então, é a gente reconhecer também isso no nosso corpo. Reconhecer, putz, eu tô sentindo isso. Será que eu tô com dor de estômago porque comi alguma coisa? Ou é porque talvez alguma situação engatilhou e isso é a forma como o medo atua no meu corpo? Ele é como se fosse um mecanismo de defesa do nosso organismo, né? Exato. E não do organismo, mas do ser humano. Um Tá. sistema que o nosso cérebro tem e que ele existe desde que O mundo é mundo. o mundo é mundo e que a raça humana existe. E a função dele, né? Se a gente for parar para pensar, lá os homens das cavernas, nossos ancestrais, o medo foi muito útil para eles, porque eles viviam em um ambiente hostil, era lei da sobrevivência, precisava matar para comer. Então, esse medo, ele serviu, ele tinha uma função de proteção. Então, a gente sentiu medo, eu já sentia que tinha alguma coisa chegando, então deixa eu me preparar. Isso fez com que a nossa raça conseguisse sobreviver e chegar até onde a gente está aqui. E o nosso cérebro, ele foi sendo desenvolvido nesse sistema. Tá. Só que o que acontece? Hoje, o nosso cérebro funciona praticamente da mesma maneira. Só que a gente vive em um ambiente completamente diferente, uma realidade completamente diferente. A gente não precisa estar em estado de alerta a todo momento. Sim. E o que acontece é que nós, a maioria das vezes, estamos em estado de alerta a todo momento. Sim. A gente está sempre... E aí, a sensação é de perigo. Mas nós não corremos mais os perigos que os nossos ancestrais corriam. Sim. Sim. Não, mas é até interessante você falar isso, porque eu lembrei de uma... Eu não lembro se foi uma psicóloga que falou, ou eu vi em algum lugar, que se não existisse medo, a gente já estaria morto. Pensando igual nos Homens das Cavernas. Se eles não sentissem medo, tipo, de uma onça ou de algum animal que viessem atacá-los, eles iam estar mortos, tipo, do nada, entendeu? Exatamente. E o que eu acho que o que acontece hoje é que a gente tem muito estímulo, muita informação. Exato. E aí a gente às vezes não sabe lidar com tanta informação e não sabe diferenciar o medo de outro sentimento, sabe? E aí Sim. entra naquilo que a gente tava até conversando um pouco antes de começar esse episódio, que é você acha que você tem que ser forte o tempo inteiro, você não pode demonstrar suas vulnerabilidades. A gente vê muita gente, né, falando sobre isso, que, não, vai lá com coragem, vai pra com medo cima. mesmo. Exato. E aí a gente não consegue definir isso. Sim, é até legal de perguntar, né, Ká, como que a gente consegue diferenciar o medo de outras emoções? Por exemplo, não sei se ela tá muito atrelado, mas eu entendo que esteja, mas talvez seja diferente, não sei, da ansiedade, por exemplo. Então, o medo e a ansiedade, eles caminham juntos. Porque o medo, ele é um mecanismo de defesa. Então, o medo não é vilão. O medo, ele existe porque ele tá sentindo... O medo, ele vem quando ele sente que algo tá ameaçando a sua sobrevivência. Então, porque a gente não pode esquecer que nós somos animais, né? Então, assim, o nosso cérebro, ele tá sempre trabalhando para sobreviver. Para sobreviver. Sim. Então, o medo, quando ele surge, é porque a gente está se sentindo ameaçado por algo, né? A ansiedade, ela é aquela sensação em que você normalmente antecipa coisas, antecipa preocupações. A ansiedade fala sobre aquela ânsia pelo futuro e a gente fica matutando na cabeça, né? E aí gera aquele mal-estar. Então, os dois, eles caminham juntos. Tá. São diferentes, mas caminham juntos. E eu acredito que um ativa o outro. Você acredita que a ansiedade, ela pode ser um fator para ativar o medo, por exemplo? Sim. Tá. Sim. E vice-versa. Tá. Tá?
Eu acho que um ativa o outro. Tá. E até eu tava assistindo um vídeo esses dias da doutora Ana Beatriz, é uma psiquiatra, ela é muito, muito boa, eu gosto muito dela. E ela tava comentando sobre isso, que o medo e a ansiedade, eles caminham junto, eles são praticamente a mesma coisa ali, e que quando a gente não trabalha eles, né, não enfrenta, não trabalha, e enfrentamento, eu vou falar pra vocês, com acolhimento, com muito amor, aquilo até pode se tornar futuramente uma depressão. Por quê? Porque é isso, se a gente se entrega pro medo, se a gente deixa ser dominado pelo medo, a tendência é que a gente paralise, Sim. né? Então, eu deixo de me entregar num relacionamento por medo. Eu deixo de me abrir para oportunidades de emprego porque eu tenho medo. Eu deixo de sair, de viajar porque eu tenho medo. Sim. Isso vai diminuindo o quê? O meu poder pessoal, a minha confiança em mim, a minha autoestima. Eu vou me estagnando na minha vida, as áreas da minha vida. Então, e eu vou me contraindo. Então, é muito prejudicial. Sim, você vai então- deixando de viver, né? É. Sim, sim. E pensando por um lado, desculpa, amiga. Pensando por um lado, é muito doido, assim, né? Porque você pode ter medo, e é importante, mas não deixar consumir. É aquela coisa de que tudo que é demais é ruim pra Sim. tudo na vida, né? Tipo, Sim. o menos é mais, tá em equilíbrio, o famoso equilíbrio. Cami, falando sobre o medo, sobre a paralisação que às vezes a gente tem por causa disso, eu acho que envolve até alguns fatores como a insegurança, né? Quando ela vem muito forte, eu acredito que ela acaba desencadeando esse medo e com ele tantos outros fatores, que nem você falou, dor de barriga, dor de cabeça, ansiedade e a paralisação em si. Como que a gente consegue reconhecer que a gente está paralisando por causa do medo? Quais são os sinais? Então, daí eu falo que, como tudo na vida, pra tudo nessa vida, o primeiro passo é o autoconhecimento. Pra tudo. Se você falar assim, qualquer problema que você tiver, eu sempre vou falar, gente, começa por autoconhecimento. Seja problema financeiro, problema nos relacionamentos, problema no trabalho, qualquer. Se você quiser trabalhar pela raiz, você tem que começar pelo autoconhecimento. Então, pra gente conseguir lidar com eles, lidar com os medos e conseguir já perceber no momento que eu tô deixando ser paralisada por eles, você precisa praticar mesmo a autoobservação. Então, eu acredito que seria o primeiro passo. É praticar a autoobservação diária. E aí você pode fazer isso se olhando mesmo, conversando, criando esse diálogo interno diariamente. Ou através... Eu sou super a favor da escrita. Então, você diariamente ter um caderno, um diário, que você escreva sobre as suas emoções, para você começar a desenvolver essa percepção de si mesma. Que é uma coisa que é difícil. Hoje em dia, na correria do dia a dia, a gente vive no piloto automático. Então, às vezes, se eu parar pra perguntar, oi, o que você tá sentindo? A pessoa nem sabe o que tá sentindo, porque ela tá tão amortecida, né? De problemas, demandas do dia a dia, que ela não tem essa autopercepção. Então, a primeira coisa é autopercepção, autoobservação. É estar diariamente, e aí é treino. É igual musculação. Diariamente você tem que se olhar, entender como que... olhar para a situação. Então, eu tô sentindo... Normalmente, assim, a primeira coisa é que a gente percebe é no corpo. Sim. Porque se a gente tá ali na correria do dia a dia, a gente parar pra observar os pensamentos, observar a emoção, é mais desafiador. No corpo, chegou no corpo, tá doendo no corpo, não dá pra negar. Sim. Entendeu? Não dá pra negar. Então, estou sentindo dor de estômago, estou com palpitação, eu tô com a boca tremendo. E aí você vai entendendo como que ele atua no corpo. Eu, por exemplo, quando eu sinto medo, minha boca começa a tremer muito, eu sinto dor de estômago, eu sinto dor de barriga. Então, é uma forma que eu, ao longo do tempo, eu fui me observando e eu fui percebendo. E aí você começa a conectar. Sim. Então, assim, eu estou sentindo isso. Olha para as situações. O que aconteceu? O que eu escutei?
alguma coisa que alguém falou pra mim, algo que eu passei, que pode ter me ativado um medo. E aí é se perguntar, medo do quê? Eu tô com medo do quê? Eu tô com medo? Eu tô com medo do quê? Quando que ele aparece? Como que ele aparece? É fazer essas perguntas. Como que ele aparece? Quais são as crenças que estão por trás desse medo? Né? Porque, eu tenho medo de errar, que é um medo que eu acredito que 100% das pessoas no mundo tem. Eu tenho medo de ser rejeitada, eu tenho medo de ser abandonada, eu tenho medo de falar em público. E você vai se investigando, né, pra entendendo quais são os seus medos, se você quiser, que é sempre melhor, você vai aprofundando nessa autoobservação interna. Sim. Então, é entender quais crenças estão por trás desse medo, quais são os pensamentos negativos que estão por trás desse medo. Mas eu acho que, claro, tem vários tipos de medo, mas eu acho que um medo muito, assim, constante em todo ser humano é o medo do julgamento. E também um medo, esse que você acabou de falar, de errar, de não dar certo. Mas não é nem pela gente, às vezes. É pelo outro também, sabe? Pelo quem tá observando a gente, quem tá olhando. Porque sempre vem aquela coisa de... Sempre vai ter alguém que vai falar, eu avisei. Sim, Eu óbvio. fiz isso, eu fiz aquilo. Então, eu acho que quando você se conhece, não que você não tenha mais medo, mas você vai deixando um pouco isso de lado. Acho que a maturidade Sim. também ajuda muito. E aí você vai conseguindo ter mais um campo de visão bem maior, assim, sabe? E acho que isso também dá uma quebrada naquela questão de ser perfeito, né? Que essa questão do medo de errar, medo do julgamento dos outros é muito isso, né? De querer ser perfeito. Mais para os outros do que para a gente mesmo. E aí vem a cobrança excessiva, que aí junta com medo e vira uma Não, é bola um combo, assim, gigante. maravilhoso. E é assim, quanto mais vocês fazem esse exercício de autopercepção, mais você sabe quais situações ativam o seu medo, o porquê, e você consegue gerenciar. Você consegue se autogerenciar. Porque é o que eu falei, o que eu tava falando do medo é uma escolha. A gente vai sentir medo. Sim. A gente vai sentir raiva, a gente vai sentir inveja, a gente vai sentir as emoções que a gente julga como negativas, Sim. né? Todo mundo vai sentir, mas a forma como a gente gerencia ela, a forma como a gente sabe o que ativa ela dentro de a gente, por que a gente tá sentindo aquilo, você deixa de ser dominada e passa a dominá-lo. Você deixa de ser conduzida pelo medo e passa a conduzi-lo. Sim. E é o que eu falo, toda emoção é pra gente olhar como se fosse pessoinhas dentro da gente, como se fosse alminhas. Divertidamente. E tudo exato. Esse filme é divino. Esse filme é divino. Se vocês ainda não assistiram esse filme, gente, assistam perfeito, divertidamente. Porque é como se fossem pessoas. E todas as nossas emoções, elas querem ser vistas, acolhidas, amadas. Então, o seu medo, ele quer ser visto. Por isso que eu falo, se a gente não olha, se a gente nega, se a gente coloca pra debaixo do tapete, não só o medo, como qualquer emoção, ele vai ganhar força, porque ele quer ser visto. E se você tá colocando ele por debaixo do tapete, ele vai aumentar. Ele vai aumentar, ele vai aumentar, e ele vai te dominar. Porque ele tá te vendo. Você não quer ver ele, mas ele tá te vendo. Sim. Ele tá ali. Ele tá ali. Então, você aí- precisa ter esse domínio. Desculpa. E aí pode ser, sim, um fator paralisante, né? Tipo, se você deixar as coisas te dominarem. Sim, porque aí eu não sei o que é. E aí entra muito a construção da autoestima. Eu não sei o que me dá medo, eu não sei como o medo pega no meu corpo, eu não sei quais são as situações que me dão medo. Então, eu tô sempre ali muito suscetível, eu tô muito manipulável. E até uma coisa, quando você falou de campo, vou entrar um pouco no contexto energético. O medo, e essas emoções mais densas, vamos dizer assim, imagina que... Vamos viajar um pouquinho. Vamos. A gente gosta. A gente ama. Nossa. Será que eu falei? Vamos lá. Todos nós temos um campo eletromagnético, certo? Então, vamos se imaginar como cada um tem a sua bolha. Então, eu tenho a minha bolha, você tem a sua bolha, você tem a sua bolha, todo mundo tem a sua bolha. E quanto mais a gente cultiva
emoções que são expansivas, eu nem vou falar emoção positiva e negativa, que eu não gosto, mas expansiva, que nos empoderam. O amor, a confiança, a coragem, a aceitação, a nossa bolha, ela vai crescendo. A gente vai expandindo, tá? Agora, se a gente fica estimulando o medo, a raiva, não tô falando sobre não sentir, mas é alimentar aquilo, é dar força para aquilo. A gente vai contraindo. Tá. O medo tem uma energia de contração. Então, a nossa bolha vai ficando cada vez mais pequena. Cada vez mais pequena. E se imagina que eu tô cada vez mais pequena. Então, o meu campo de proteção, ele diminui. Se eu deixo o medo me dominar, se eu alimento ele, eu passo a ser mais manipulada. É mais facilmente ser manipulado. É mais facilmente ser invadida. O outro ganha mais força sobre você. Sim. Porque você tá ali contraída, você não tem poder de escolha, você não tem essa sensação de poder, não, eu consigo, eu enfrento, eu vou. Então, eu me torno mais manipulável. Mais suscetível. É mais fácil do outro me invadir meu campo, me invadir de qualquer forma. E não é à toa que muitos usam medo justamente para isso. Sim, com certeza. Para Muita manipular. gente domina dentro de relacionamentos abusivos, por exemplo. Sim. Não só dentro do contexto amoroso, né? Mas dentro de vários contextos é o medo que domina, né? Sim. Então, é muito fácil. A pessoa vai lá, te coloca medo, porque é dessa forma você diminui, você se contrai, é dessa forma que fica fácil. Não, e eu acredito muito nessa questão de energia, de ambiente, a gente fala bastante disso também, de pessoas também, que às vezes tá vibrando na mesma frequência, às vezes não tá mais vibrando na mesma frequência. Se você sente isso, tipo, eu sinto muito. Eu sei até onde eu posso ir em lugares, com pessoas, com momentos, porque a gente passa por fases e tudo bem, sabe? Tipo, uma hora você tá querendo aquilo, outra hora não, as mudanças vindo, né? E quando a gente eu tive uma experiência de estar num ambiente uma vez que a pessoa só reclamava. E automaticamente você vira uma pessoa reclamona. E eu sou uma pessoa que eu detesto reclamar. Não vou falando que eu não reclamo, mas... Porque eu sei que se eu dou brecha pra uma reclamação, outras virão. Então, aquilo começa a realmente me deixar muito pra baixo. Muito pra drena baixo. a energia, Drena né? muito. Então, eu acredito muito nisso que você falou. Tipo, de estar em lugares com pessoas, em momentos que te expandam mesmo, sabe? Até quando você, às vezes... Você me corrige se eu estiver errado. Mas eu acho que até quando você tá mal... hoje eu tô mal. Tô, sei lá, com minha frequência baixa, alguma coisa assim. Mas se você tá com um ambiente que, tipo, te coloca pra cima... vai melhorar. Mesmo que você não vai ficar 100%. Mas vai te dar uma empoderada ali. Eu sou, inclusive, a pessoa que tô com a energia baixa... Eu evito me encontrar com outras pessoas. Por mais que eu sei que vai ser legal, eu falo, minha energia tá tão baixa que eu preciso me dar uma resguardada. Sim, Pra é eu me importante. acolher, entender os meus sentimentos e poder voltar. Porque eu sei que se eu entrar em contato com outra pessoa, talvez a minha energia prejudique ela. Sim. Então, eu Sim. acredito muito nisso. E até uma questão, se a gente tá mais realmente se sentindo mal, tá sentindo com a energia baixa, o normal é se acolher mesmo, porque você fica, a mesma coisa do medo, você fica mais suscetível também, você tá mais sensível à energia. Então, é bom você tá nesse A base, a gente sempre fala isso, acolhimento. a base de tudo é o autoconhecimento, não tem o que Nossa, fazer, né? super. não. Você tava falando de gerir as emoções, aconteceu um episódio comigo na pandemia. Começo da pandemia, maio de 2020, já tava em casa trabalhando no home office e meu avô caiu da rede e, tipo, abriu a cabeça. Meu Deus. Nossa. Só que meu avô é bem velhinho, então qualquer batida, tipo, já virou, ensanguentou a casa e tal. Meu Deus. E aí, eu só, tipo, olhei aquilo. A hora que eu cheguei, que eu vi, assim, era uma altura muito pequena, assim, muito baixa, né? Eu falei assim, tá, o que eu tenho que fazer? Ou eu vou chorar, e eu sou uma pessoa que, tipo... Eu entro naquela coisa de, ai, meu Deus, do medo de perder. Eu não sabia a gravidade, como é que tava. E aí, eu acho que eu levo muito como aquele momento, foi tipo uma virada de chave que eu falei, cara, eu sei agora gerir as minhas emoções e me controlar. Porque tava eu, meu avô e minha avó. Minha avó também não podia fazer nada. E eu que tava, tipo, dominando a situação. Falei, eu vou ter que fazer alguma coisa aqui. Daí eu pensei, eu falei, não vou me desesperar.
Não vou chorar, não vou fazer nada, vou ver o que eu posso fazer pra levá-lo pro hospital. E aí tinha que também lidar com a situação de Covid, né? A gente não sabia como que tava muito ainda. Ou seja, medo, 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 É, medo. tipo, várias coisas assim. Aí eu parei e pensei, nossa, tenho que gerir isso e depois eu penso nesse próximo passo, sabe? Vamos pensar nessa situação, depois a gente pensa no Covid, depois a gente pensa no hospital, como que é. E aí eu fui escalonando, tipo, as dificuldades e os meus medos, sabe? No fim, assim, graças a Deus deu tudo certo. Como ele é realmente de idade, não, o corte parecia muito maior do que era e cabeça sai muito sangue também. E aí tinha minha avó também pra administrar ali as emoções, que ela ficou muito nervosa. Sim. Mas no fim, eu tomei aquela situação. Como deu tudo certo no final, assim, né? Foi tipo, foi desafiador no dia, claro. Mas aí, hoje eu olho a situação e eu falo, nossa, foi uma situação que eu realmente consegui gerir ali meu medo e ansiedade Você e tudo, teve sabe? maturidade emocional, né? É. Mas, cara, até pegando esse gancho, assim, do medo, assim, vem muitas emoções, vem o medo, a insegurança, eu não sei o que fazer, aí já vem aquele misto de sentimentos. Você falou, a gente tá suscetível a sentir várias coisas, sentimentos densos, né? Não vamos colocar eles em caixinhas e tudo mais. Mas o medo, a insegurança, a ansiedade, a inveja mesmo, os ciúmes, enfim. Como que a gente consegue acolher esses sentimentos e gerir? Então, é exatamente através do autoconhecimento e da autoobservação. E aí, até que eu acho que eu não terminei a linha de raciocínio. Que eu falei que todas as emoções querem ser vista, amada, acolhida e respeitada. Então, é olhar pra ele. É pegar a emoção e como se... Falar, você tá ficando louca? Não, não estou ficando louca. É conversar mesmo. Oi, Medo, tudo bem? Até achei legal quando você me convidou para falar desse tema, que eu fiz eu soltei uma meditação no YouTube sobre transformar o medo em oportunidade. Então, acolher ele, falar que você tá com ele ali, você tá vendo ele, tá? Ele é válido, validar o medo ali e buscar caminhos de como eu posso lidar com isso. E até fazer É interessante isso que você trouxe essa situação que você trouxe com seu avô, porque tem os medos que são reais, são perigos reais. Então, nesse caso que você trouxe, é um medo real. Existe ali um fato, uma evidência de um acidente, né? Então, é um medo real. Existem os medos que são medos imaginários. Então, a nossa mente são criações mentais de coisas que não aconteceram e que muito provável não vão acontecer. Essa é a maior parte dos nossos medos. Então, sei lá, vamos supor, tô vindo aqui. Não, vou dar um exemplo. Eu tava morrendo de medo de vir. Meu primeiro podcast que estou gravando, eu falei, meu Deus do céu, eu acho que eu não vou aceitar, é melhor não. E, nossa, e se eu começar a gaguejar, falar merda, meu Deus, não, melhor não. E aí, eu comecei a pensar em quê? Aí a mente começa a pensar em todos os cenários, e aí a mente, ela não é criativa nessas horas, né? Sim. Cria filmes hollywoodianos. Nossa, Não, mas se eu com certeza. gaguejar, mas isso, meu Deus, não, mas eu vou perder toda a minha credibilidade. Não, vai ser, meu Deus, não, vai ser um caos, melhor eu não ir. Isso é um medo imaginário. Mas ele não deixa de ser válido. Porque eu tô sentindo no meu corpo, ele é real. O que ele tá sensação, gerando, né? a reação fisiológica é real. Então, tem esses medos imaginários que é muito válido a gente olhar pra eles, e tem o que a gente chama de percepções distorcidas também, que são interpretações que a gente tem de alguma situação, a gente aumenta ali, né? Então, aumenta, a gente, sei lá, é mais ou menos o que eu fiz, eu alimentei coisas muito negativas em torno por defesa, deixa eu pensar em tudo, todas as possibilidades de ruim pra eu me preparar. Então, é a gente saber diferenciar nesse momento de acolhimento. Perfeito. Isso é um medo real? Sim. É um perigo real? O que eu tô vivendo agora? O que você tava vivendo era um perigo real, era um acidente. Sim. Beleza. Qual que é a melhor forma de eu lidar com isso? Qual que é a melhor forma? Deixa eu acolher, respirar fundo. Qual que é a melhor forma de eu lidar com isso? O que isso tem pra me ensinar? Qual que é o aprendizado que eu tenho? Como é que, nesse caso, é um acidente. Então, você foi Sim. ótima.
vamos Por gerenciar partes, né? minhas emoções, eu não vou me desesperar, porque agora eu preciso dar esse suporte, tomar decisões para acolher meu avô, para levar meu avô para o hospital, enfim. Mas em casos, por exemplo, de medos imaginários, que são o medo da rejeição, é um medo de... Sei lá, são medos mais sutis, mais Uma transição subjetivos. de carreira, se vai dar certo ou Uma não. transição de carreira. Você tem esse tempo maior para fazer essas reflexões. Então, qual que é a melhor opção para eu tomar? Qual que é a melhor decisão? O que isso tem para me ensinar? O que eu vou aprender se eu enfrentar esse medo? Sim, eu né? vou até... É uma coisa que eu não faço, tá? Normalmente. Mas eu vou abrir meu coração um pouquinho aqui. meu Deus. Eu tô passando por uma transição de vida muito difícil. Muito mesmo. Ai, difícil de falar. Mas, o medo, ele vem muito forte. Ele vem muito, muito, muito forte. E tá sendo o fator mais difícil de todo o meu enfrentamento, tá sendo lidar com esse medo, sabe? De recomeço de vida, de término de relacionamento, de mudança de vida, de vários pensamentos que aí eu fico realmente assim, será que isso é imaginário? Será que isso é um perigo real? Existem os perigos reais, lógico, mas os imaginários também, eles vêm muito forte do tipo, você não vai dar conta, você não vai conseguir pagar seu aluguel, você não tem capacidade de lidar com o recomeço, e aí o medo, ele se torna paralisante. E ele se tornou muito paralisante para mim nesse período. Inclusive, afetou meu trabalho muito, assim. A área que eu menos queria que afetasse foi a área que mais está afetando, né? Cheguei a perder contratos e passar por inúmeras situações que eu não gostaria, por conta desse medo paralisante. E aí, da semana passada para cá, eu faço terapia há muito tempo, e aí eu comecei a prestar mais atenção nesse medo, sabe? Nesse sentimento do tipo, até onde ele é real? Até onde ele é imaginário? Até onde são vozes, coisas que eu estou falando para mim, crenças, sei lá, que eu estou dizendo para mim mesma, enfim. E com isso, eu comecei a querer tornar esse medo num combustível, sabe? Para eu sair dele. E é essa fase que eu tô passando agora. Cara, é muito difícil. É muito difícil. Por mais que, assim, eu não me considero nenhuma expert em nada. Mas eu tenho um autoconhecimento alto, porque eu me olho muito, sabe? Eu me analiso muito. E ele é um processo muito difícil de se transformar, pegar ele, acolher e falar assim, tá bom, você tá aqui, eu tô sentindo você, eu não vou acreditar em você, tá? Eu sei que você tá aqui, mas eu não vou acreditar em você. E eu vou pegar o que você tá me falando e vou transformar em combustível para eu conseguir sair dessa situação. Tá sendo muito desafiador, assim, realmente mesmo, tá fresquinho, tipo, tá acontecendo agora. Mas eu acho que quando você fala disso, de acolher os sentimentos, de você olhar para eles e de você transformar eles, eu acho que é a parte mais difícil, só que mais transformadora dentro do autoconhecimento. Sim. Primeiro, sinto muito Imagina, por obrigada. esse momento, né? Que aí não deixa de ser um momento de luto. Sim. Então, sinto muito. E eu acho que é sobre isso. É você acolher, você se permitir sentir. E você compreender que são vozes, são criações mentais para te proteger. E até indo um pouco mais a fundo, assim, a maioria dos nossos medos hoje que a gente sente são medos antigos. São medos da nossa criança, que vem de criação, que vem de sociedade, que vem de educação. Então, são medos muito enraizados, tá? E em algum momento, vou dar um exemplo. Todos nós, quando crianças, a gente passa por choques de desamor, que chamamos de choques de desamor. São traumas, são situações de dor que a nossa criança passa e que aquilo gera uma ferida emocional. Então, a ferida do abandono, da rejeição, da traição, da humilhação. E lá,
Lá na nossa infância, a gente é criança, a gente não tem maturidade, a gente não tem recurso, a gente é hiperdependente de pais, de criadores. E a gente precisa desse medo, desses mecanismos de defesa para se proteger. Sim. Pra gente proteger as nossas feridas, pra gente proteger a sobrevivência, Sim. né? É que eu passei também por uma fase bem complicada de términos, enfim. E eu acho que o que a Adri tá sentindo é aquela sensação de, primeiro, nunca vai passar, isso que eu tô sentindo. E segundo cara, o que é literalmente o que eu faço com isso? Porque eu lembro que eu chegava na terapia e eu falava, o que eu faço com isso? Tipo, eu tô reconhecendo tudo isso e eu não sei. E aí eu acho que às vezes dá, quando a gente chega nesse nível, uma sensação de impotência mesmo, sabe? Uhum. Sim, porque e é muito isso, porque ativa essas dores que são bem profundas, que às vezes não vamos entrar aqui em detalhes, né? Sim, Mas às sim, vezes sim. é um término que ativa dores mais profundas que você pode imaginar. E lá quando a gente era criança, a gente cria esses mecanismos de defesas, essas historinhas de terror, que lá atrás são muito úteis para a nossa sobrevivência, para a gente conseguir crescer e lidar com tudo. Mas hoje, nós somos adultas e a gente tem recurso. Então, o que eu posso te dizer é que você hoje, você tem recurso para lidar com tudo isso, para atravessar tudo isso, entende? Você consegue se acolher, e é um processo desafiador. Eu acredito que o acolhimento, a aceitação é um dos processos mais difíceis, porque dói, e a gente se permitir sentir aquela dor. Porque também entra essa questão social do tipo, você não pode se acolher, não, filha. Acorda, vamos, a vida anda, você tem que trabalhar e você não pode se permitir nenhum tempo, sabe? Então, é um processo realmente, assim, tipo uma montanha-russa. Que tem dias que você tá numa bad, que você não consegue levantar da cama, só que você fala, eu sou adulta, eu preciso lidar com isso, eu tenho conta pra pagar, sabe? Eu tenho uma vida pra viver. E a gente entra nesse processo. Por isso que eu acho que o acolhimento, ele é necessário, mas extremamente desafiador mesmo por causa disso, né? Que entra muito essa questão social. Até eu queria entender, Cami, como que a gente consegue fazer o acolhimento de forma que não prejudique o andamento da nossa vida, sabe? Sim, e aí é até uma crença, porque eu te pergunto, como você acha que seria esse acolhimento? A sessão de terapia. Mas Porque o acolhimento, às vezes, não precisa... eu vou ficar na cama o dia inteiro. Claro, a gente tem as nossas demandas do dia a dia, a gente tem que trabalhar, a gente tem as demandas, nossa, que são muitas, né? Como que a gente se acolhe no meio desse turbilhão? Porque é um trabalho interno, sabe? É uma conversa interna, isso você pode fazer a qualquer momento. E cultivar esses espaços também no seu dia. Então, é o que eu falo, autoconhecimento é a base de tudo. E é uma coisa que eu falo, tem que criar um movimento. Autoconhecimento é compromisso inegociável. Sim. Não é? Porque normalmente o que acontece? Quando sobrar tempo, eu vou fazer uma terapia. Quando sobrar dinheiro, eu vou fazer uma terapia. Quando sobrar tempo, eu vou ter um tempo para fazer uma meditação, uma respiração, escrever sobre as minhas emoções. Se sobrar tempo, tá, e aí depois no meio do furacão, daí você não vai ter gerenciamento emocional, estresse, ansiedade, depressão. Como você vai lidar com isso? Então, a gente precisa inserir isso no nosso dia a dia, que seja 5 minutos. Sim. Eu sei que é corrido, mas 5 minutos é autocuidado. Sim. Isso precisa ser prioridade. É 5 minutos para você fazer uma meditação. E aí, cada um encontra o que faz mais sentido para você. Mas é ter esse momento de você com você mesma. E até uma coisa que eu acho importante de falar, em relação a enfrentamento. Que às vezes essa coisa, né? Que se vem os pensamentos, não, minha filha,
vai, enfrenta, tem que vencer, tem que isso, tem que aquilo. A guerreirona, né? Guerreira, vamos lá. Cara, isso é muito prejudicial. Por quê? Porque a gente fica numa autocobrança, numa rigidez, que eu falo que a gente tem uma tirana interior que fica ali, né? Daquele jeito na nossa mente. E não é assim que a gente vai conseguir lidar com medo. Uhum. Precisa ter esse amor, precisa ter essa exposição gradual no enfrentamento. Então, vou trazer um exemplo pessoal. Eu tava eu tinha medo de dirigir. Tá. Tirei minha carta com 18 anos, passei lá, tá, mas nunca peguei num carro depois. E aí, vai passando os anos, você vai falando, preciso, né? Preciso. E aí, eu vou já pegar o carro. Eu vou pegar o carro, já vou sair, vou pegar Fernão Dias, bora lá, bora. Não. Porque se eu enfrentar de uma vez, a probabilidade de dar errado e de aquilo me sobrecarregar ainda mais, e aí validar cada vez mais o meu erro e eu nunca mais pegar numa direção, é muito grande. Então, vamos lá. Baby steps. Vamos compreender. E aí, primeiro fazer aquele exercício que eu falei já. Olha, acolhe, entende de onde vem, como ativa, por que ativa, isso condiz com a realidade. É uma pergunta sempre muito boa. Quando vir, você não vai dar conta, você não vai conseguir pagar seu aluguel, você não vai isso. Isso condiz com a realidade. Isso é uma evidência, isso é um fato. Porque a maioria dos pensamentos que a gente tem não é fato, não é evidência. Aquilo não tá acontecendo, a probabilidade daquilo acontecer não é pequena. Sim. E se acontecer, a gente tem recurso para lidar. Sim. Então, o exemplo do carro. Eu peguei, fui com meu marido, dei uma volta no quarteirão. Fiz isso durante um tempo. Estabeleci. Agora vai, dá uma volta no lago, vai mais longe, vai no mercado. E vai indo devagarinho, porque você vai indo e na medida que você vai avançando, você vai se empoderando. Eu fui até aqui. Legal, consegui. Eu posso ir um pouquinho mais. Entende? Então, é também fazer esse enfrentamento, não já, bora lá, vamos de cabeça. Não, vamos... Eu vejo isso na vida, a gente, né, eu vou me colocar nessa situação, a gente quer sempre já tá no topo muito rápido. Sim. E aí a gente não curte o processo. É o maior clichê da vida. Mas tem um processo pra tudo. Tem processo pra... A gente tá fazendo um podcast aqui, tem um processo pra uma separação, tem um processo pra você se adaptar numa nova rotina. E é treino. Conforme você vai... Se você treinar muito a direção, você vai estar muito boa. Então, é realmente se apegar no processo e melhorando a cada dia. Também, né? Processo e aprendizado, porque eu acho que até nos maiores medos e nos poços mais fundos que a gente chega, a gente aprende alguma coisa. Sim. Não, com certeza. Sim. Eu tenho uma mentora que fala, a nossa maior dor vai se tornar a nossa maior força. Então, é uma coisa que eu gravei um vídeo falando sobre isso. Às vezes a gente quer fugir da dor, né? A gente quer fugir dos desafios, a gente quer brigar. Meu Deus, por que isso tá acontecendo comigo? E eu não quero romantizar, pelo amor de Deus, não quero romantizar a dor. Mas é a gente começar a desenvolver esse olhar de, ok, isso está acontecendo comigo. O que isso tem pra me ensinar? Para que isso está acontecendo comigo? Tem uma frase, essa frase eu gosto muito. Sair um pouco do porquê. O porquê também é importante, mas do para que isso está acontecendo comigo. Porque você vai tirar um aprendizado. Você vai aprender algo. Isso tá a serviço da sua evolução. Isso tá a serviço do seu bem, né? Do caminho, assim, do seu caminho, sabe?
Porque eu acredito que também nada é por acaso. Então, é a gente... Essa eu acho que é a grande virada de chave que você falou do processo. É a gente aprender a apreciar mesmo, a contemplar o processo. Independente se hoje talvez a gente tá num ponto que eu falo, né? Ou a gente tá nos nossos invernos, ou tá nos nossos verões. E a vida é assim, inverno, verão, inverno, verão, inverno, verão. A vida é assim, realmente. E é lidar, entendeu? É entender o que isso, tô passando por isso, como que eu posso lidar com isso? Como que eu posso enfrentar isso? Sentir o que eu tô sentindo, não negar. E eu acho que quando eu falo muito isso, comemorar as pequenas conquistas. Então, por exemplo, eu lembro quando eu tava também numa fase muito bad da minha vida, eu também não queria levantar, também não queria fazer nada. Mas eu lembro que uma vez eu saí, porque aconteceu tudo também de uma vez. Eu fui demitida, aí terminei o relacionamento, E aí eu lembro que, tipo, eu não queria levantar, assim, sabe? Parecia que realmente a cama me sugava. E eu lembro que eu saí um dia e fui até procurar um emprego. E quando eu voltei, eu falei, cara, eu não tenho emprego, mas eu consegui sair da minha cama. E aí aquilo eu acolhi, entendeu? Que eu falei, foi um passo. Amanhã, vamos tentar fazer isso de novo. Ou, tipo, você não precisa ficar o dia inteiro fora, mas assim, vamos tentar fazer coisas que você se sinta viva. Exato. Entendeu? E aí eu lembro que eu comemorava isso. Então, quando eu falo, e eu falo isso pras minhas amigas, eu falo isso pra pessoas próximas, cara, não espera estar no topo. Comemore as pequenas conquistas diariamente. Cada passinho que você dá é importante, né? E eu acho que cada passinho que a gente dá dentro de um processo muito doloroso pode ser um ato de coragem. Sim, com certeza. E é isso, porque, na verdade, é clichê, mas o caminho é isso. Às vezes a gente fica olhando no topo, o resultado, o destino, mas o destino são os pequenos passos que a gente dá no hoje. E se a gente quer só se dar valor, só ficar feliz, só se amar, se valorizar quando a gente estiver lá na frente, no resultado que a gente quer chegar, batata, você vai chegar lá e nunca vai estar satisfeita. Você nunca vai estar satisfeita. E vai perder a beleza inteira do processo, Exatamente, exatamente. Então, é sobre esse apreciar cada passo, esse se acolher. E é muito legal, porque quando você enfrenta, que seja uma coisinha, isso alimenta a sua energia de poder pessoal. Porque você se empodera ali. Você fala, consegui atravessar isso. Eu consigo. Sim. Eu tenho poder. Eu tenho poder de decisão. Eu posso. Eu consigo. Entende? Então, é uma coisa que o próximo desafio, beleza, vamos lá. Eu sei que eu vou conseguir. E até quando eu fiz a palestra no evento, né, que a gente fez de empreendedoras, que foi também a primeira palestra que eu fiz quando eu fui convidada, eu falei, não vou. Porque eu tô acostumada atrás das câmeras na minha casa, gravando. Daí, pra mim, é tranquilo. Em cima de um palco, falando, gente, foi um... Mas depois eu falei pra você, Senhor. parecia que você fazia aquilo faz muito tempo. Não, e você não tem ideia. Meu... E aí, eu lembro que eu fui Isso é importante também, se preparar. Sim. Né? Se preparar para enfrentar aquilo, é saber os seus limites, né? Saber até onde você consegue ir naquele momento com aquilo que você tem. E aí, eu comecei a treinar a palestra e eu gaguejava. Eu falei assim, gente, se eu estou gaguejando aqui em casa sozinha, como que vai ser? Imagina o fiasco que vai ser lá. Eu pensei muitas vezes em mandar mensagem e falar assim, não vou fazer. Não vou conseguir lidar com isso. Mas algo dentro de mim fala assim, vai, minha filha, vai que você vai conseguir. E depois, nossa, depois que eu consegui, deu tudo certo. Deu tudo certo. Eu me senti, eu lembro que depois, naquela que eu tava comendo, eu falava, caraca, eu sou foda. É uma sensação foda, muito de superação, eu consigo, né? é uma sensação, eu me senti assim, eu posso qualquer coisa. Eu posso qualquer coisa, assim. Vamos lá que eu posso, eu consigo. Sim. Então, é muito bom também você ir fazendo, você ir enfrentando, porque você vai vendo que... Você vai ganhando esse poder. Que o medo vai vir.
Não, o medo não é uma escolha, ele vai vir. Sim. Mas se você vai deixar ele te paralisar, ou você vai arrumar uma forma de atravessar isso, que aí é usar o medo como travessia, como oportunidade. É olhar, porque é uma coisa importante também. Por trás de todo o medo, tem desejo. Então, o medo também, ele aponta para onde nosso coração quer ir. Só que o lado contrário. Entendem? Tipo assim, tem um caminho da sua essência, da sua alma, que o seu espírito quer, e tem um caminho do medo. Porque o medo, ele quer o quê? Ele quer te proteger. E o que que é? É ficar quentinho, paradinha, não se expõe a nada que seja desconhecido. Fica no familiar, fica no que... ali no que você já conhece, que é isso. Na zoninha de conforto. Que eu chamo até de zona de negligência. Tá, perfeito. E aí, a sua essência quer o quê? A sua essência quer crescer. Sim. A sua essência quer amadurecer. Sim. Ela quer se realizar. Isso muitas vezes Mas vai é ser isso que você falou desconfortável. da zona da negligência. É tão bom que cara, a gente tem medo de ser feliz. Eu acho isso muito louco. Porque a gente se coloca nessa caixinha, nessa zona da negligência. A gente se negligencia o tempo inteiro. Porque a gente tem muito medo de ser feliz. Exato. Porque o feliz é o que a sua essência quer. E é desconhecido. Não te é familiar. Então, sua mente fala assim, por mais ruim que seja, vamos ficar aqui, porque a gente conhece. Ali, a gente não sabe o que tá por vir. Sim. Até você chegar lá, né? Até você chegar lá. Eu falo que Porque quando você chega lá, é isso, você fica com essa sensação de eu posso tudo, eu consigo tudo, então venha. Entendeu? Nossa, Exato, muito bom. É isso. Ai, cara, obrigada, meu Deus do céu, foi maravilhoso, obrigada demais. Eu acho que antes de encerrar, eu só queria indicar, tem um vídeo, gente, que eu vi um tempo atrás, eu chorei horrores, vocês já devem ter visto, que é um cara com uma fantasia, uma máscara horrorosa, feio, 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 e a criancinha chega e abraça ele. Um bebezinho, uma criancinha chega e abraça ele. Aí eu lembro que a legenda que eu vi eu depois que eu comecei a terapia, como que eu lido com os meus enfrentamentos, com os meus medos. E era exatamente isso, de você olhar, você reconhecer, você acolher e você enfrentar. Obrigada, Cami. E até, né, pra fechar, tomar um chá. Vá tomar um chá com seu medo. Senta com ele, Vamos conversar. Oi, medo, tudo bem? Por que você tá aqui? Vamos conversar. Que a gente é amigo. A gente quer... A gente tá a mesma, velho. Me fala o que você quer, por que você tá aqui, vamos junto. Que tem algo melhor nos espera. Coisas boas estão por vir e você vem comigo e a gente vai atravessar isso junto. E eu falo mais, eu sou muito também a pessoa que escreve, assim, não era que escrevia. Mas quando eu percebi que eu tenho que escrever quando eu tô com muita raiva. Quando eu tô com muita raiva, muito ódio, eu quero matar todo mundo, eu escrevo, estou com raiva de X pessoa. É a pior sensação do mundo. E porque parece que vai esvaziando mesmo, sabe? Sim. Aquele potinho da raiva. E não que não vá passar, mas aí você consegue ter noção, você consegue ver como que tá, entendeu? Você consegue olhar e falar, beleza. Porque hoje a gente fica tanto no celular, eu sou muito adepta de papel, caneta, né? Também. A gente fica tanto no celular que vira automático. Tipo, então pega um papel, senta, escreve e fala, tá. É uma forma de você colocar pra fora. Às vezes a gente não consegue falar. Então, escrever é uma forma de você colocar pra fora. E é bom que às vezes é até material, eu falo, até material de autoconhecimento, instrumento que você pode ver daqui a um tempo, Sim. ler, colocar data. É sempre legal colocar data, porque você Eu sabe... não gosto de ler, não. É? Mas Não, eu tudo sei. bem, cada um no seu processo. Mas eu coloco data também. E às vezes às vezes escrever carta pra alguém que você tá com raiva, escreve, fala tudo que você tem pra falar. E queima, rasga depois. E manda Isso, embora. Manda. Sim. Purifica. Muito bom. Limpa, limpa, limpa. Limpa, 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 limpa. Acende o incêndio, Já já faz a faz a defumação, limpeza, pronto. defumação. Cá, vamos para a nossa segunda parte aqui para finalizarmos o podcast. A gente tem um quadro que chama Voz da Minha Mente Inquieta.
Esse quadro foi pra esse episódio Tudo a ver. perfeito. E aí, o que acontece? São coisas que a gente pensa, mas coisas bestas, banais, assim, sabe? Não precisa ser grandiosas, mas pode ser também. E aí a gente pensa e... É da gente, não fala pro outro, né? Exemplo, eu vou falar uma minha, você vai entender mais ou menos como que funciona aqui. Eu sou muito observadora, não parece, o povo acha que eu falo muito, mas eu também sou muito observadora. E às vezes eu tô andando, e eu gosto muito de andar sozinha, pra eu sentir o vento, a brisa, o barulho dos pássaros. E aí, eu sempre quando eu tô andando, tipo, eu paro e penso, como que esse prédio fica parado? Tipo, sabe? Como não cai? Como que, tipo assim, as pessoas chegaram num cálculo pra, tipo, sei lá, tantas gramas de cimento ficar aqui, tipo, ele não desabar, sabe? Só que são coisas que eu não falo isso. Estamos tomando uma cerveja, eu não vou falar isso. Então, são coisas da minha mente inquieta. Senão vai longe, né? Exato, senão eu fico, gente, nada a ver, né? Essa ponte, né? Deus me livre. Como é que eu passo em cima dessa ponte se a ponte não cai? Tem uns negócios- né? Eu também acho. Eu fico assim pensando. Tá. tem alguma? Eu tenho. Vou falar uma. Hoje eu tô muito filosófica, me desculpem, eu tô inspirada. Mas a minha aleatoriedade, eu já até falei aqui que eu tenho uma questão com a altura, eu tenho muito medo de altura. E às vezes, quando, sei lá, eu passo em cima de uma ponte, eu penso, e se eu me jogar? Né? Aqueles pensamentos ansiosos. Ai, se eu jogar meu celular? Ou tô na roda gigante? Nossa, se eu cair daqui, como que faz? Tal. E este medo tão grande de altura sempre foi pra mim muito paralisante, de eu passar mal. Ele já foi, assim, diagnosticado como uma fobia mesmo, de minha pressão cair, eu suar e tudo mais. E desde mais ou menos maio, eu percebi que esse medo não tá mais existindo tanto, não. Ela vai... Eu fui pra Bahia, na Chapada Diamantina, em maio, e eu fui nas maiores alturas que tinha, e eu ia lá na pontinha da montanha, eu ia lá e olhava e tipo, nossa, que maravilhoso. Fui pro Hopi Hari agora, né, comemorar o aniversário da minha irmã, todos os brinquedos que eu gosto de montanha-russa e tudo mais, só que alguns eu não ia de jeito nenhum, porque eu falava, meu Deus, eu passo mal de medo. Eu fui e eu olhava... Aquela torre lá. E eu achava a coisa mais incrível do mundo. Agora ninguém para essa menina. Agora, aí foi até interessante, A porque eu transformação comentei já tá assim com a minha irmã. Eu começando. falei assim, eu acho que eu morri por dentro. Meu cunhado ouviu. E ele falou assim, você não morreu por dentro. Você nasceu de novo. E aí, isso foi muito incrível. Isso pra mim é uma aleatoriedade muito grande, porque... As pessoas que me conhecem, assim, de perto sabem que eu tenho medo paralisante de altura. E isso foi uma coisa que foi transformada pra mim esse ano. Que legal. Que doido, né? E Mas bom é legal, perceber que é um exemplo de como é possível. Superação. É, né? Você tem que comemorar Superação. isso. Sim, com Não, certeza. mas é bravo. porque Vou é muito comemorar legal. pulando de paraquedas. Não, tô brincando. Aí já é demais, né, galera? Aí já... Não, é que eu acho que é uma coisa... não? É uma coisa que você vai... Vivendo aquilo pela primeira vez. É gostoso essa sensação de primeira vez. É, e de superação mesmo, de Sim. enfrentamento, né? Do Sim. time, caramba. Que traz justamente essa sensação que a gente tá falando, de poder mesmo, né? Exato. Poder pessoal, assim. É. E você? Ah, Cam? agora eu quero saber de você. Tipo, Cami, vou dar um exemplo. Quando você tava lá fazendo as mandalas. Tipo, não vinha, e se esse gato pular em cima das minhas mandalas e acabar? Não, Fala. deixa eu vou trazer uma Se eu colocar um profunda. desenho oculto nessa mandala? Eu vou trazer uma profunda. Vai. É que é um papo bom, dá um papo bom. Se a gente... Será que é um sonho isso que a gente vive? Nossa. Nossa, não é? Até o Natan ficou assustado. Não é? Matrix. Matrix. Então, tipo, do nada a gente vai acordar e... Nossa, caraca, tudo isso que eu tava vivendo, que loucura. Mas eu tenho a sensação que algumas histórias da minha vida é tipo... Gente, uma situação clara. A pandemia. Uhum. Parece que a gente tava vivendo um apocalipse. É um mundo E paralelo, agora né? tá É um todo mundo mundo, paralelo. tipo... Ninguém lembra. Me perdoa, gente. Lembramos, sim. Mas parece que, tipo, o mundo tá tão... Parece mais rápido, Sim, cheio foi de um informação, que parece que período ninguém paralelo, lembra. parece, né? Parece que ninguém Mas eu viveu sinto isso com déjà vu. Sabia? Quando eu tenho déjà vu, Nossa, eu sempre penso, deu uma falha aqui na Matrix, eu acho que eu vivi isso, mas ele tá recalculando e eu tô vivendo de novo. Sim, porque Nossa, não, sensação de déjà vu é muito bizarro, Não é? né? É Você bizarro. fala,
caraca, eu já escutei isso, essa pessoa já tava aqui falando a mesma coisa. Fazendo isso, exatamente isso, né? Tô vivendo. Sim. Quando eu era criança, eu achava que eu tinha superpoderes. Quando eu tinha déjà vu, eu falava, meu Deus, eu sei prever o futuro. Tá caindo o negócio, você já tá segurando, assim, ó. Vocês assistiram aquela série? Eu sou a louca da série, gente. De volta aos 15. Ah, sim, Que eles voltam no tempo. Sim. Muito Imagina. bom. Eu tenho, às vezes, vontade de voltar e mudar alguma coisinha, sabe? Então, mas aí, todo filme que aparece isso sempre dá merda. Sempre, Depois que volta e sempre, muda, daí, sempre. nossa, né? Já que Bagunça você- tudo. Já que você falou disso, só pra gente encerrar a atualidade aqui, eu vi um meme esses dias falando, cara, você já imaginou se você tivesse feito daquela situação uma coisinha diferente, como que ia estar a sua vida hoje? Gente, sim. Não, isso Eu penso isso loucura de também, às vezes. pensar. Aí eu fico pensando, se eu não tivesse em tal lugar, talvez eu não teria conhecido tal pessoa e não teria trabalhado em tal lugar e aí não iria me indicar. Sabe essas coisas? sim. É uma um efeito teia. É um É. efeito dominó. É, muito doido. Eita, que eu quero esse papo! Eita, meu Por isso Deus do céu, eu vou ter que tomar um remédio pra dor de cabeça. Olha, muita coisa. Cami, agora vamos entrar no nosso quadro Habla que eu discuto, que é de indicações, tá? E você pode indicar o que você quiser, enfim, livro, série, filme, ou dar uma dica que eu sei que você tem aí. Tá, vou começar então. Eu tenho 2 indicações. Uma que você falou, que a gente estava falando sobre, às vezes a gente não consegue olhar pra dentro da gente mesmo, se observar e tudo mais, e a gente fica no piloto automático. E aí eu lembrei na hora de uma música do Super Combo que chama Piloto Automático. E ela é muito boa, porque ela fala assim no refrão, eu devia sorrir mais, abraçar meus pais, viajar o mundo e socializar, sabe? Então, coisas que a gente perde no dia a dia por estar nesse piloto automático. E aí também tem uma série muito boa da Apple TV que chama Severance, que é Ruptura. Que aí eu acho ela muito louca, eu já quis muito viver o que se passa na série, que as pessoas, elas vão trabalhar nessa empresa específica, e quando elas chegam, elas são resetadas, e elas só lembram do que passa dentro da empresa. E elas ficam nessa agonia do tipo, quem sou eu? Será que eu tenho filho? Será que eu sou casado? Quem sou eu fora daqui? E quando eles saem, eles não lembram nada da empresa. E aí as pessoas perguntam, mas o que você faz lá? Não sei. Não sei o que eu faço. E eu já desejei muito isso. Do tipo, nossa, eu queria muito separar. Separar. Mas não dá, Imagina né? não chegar em casa sem estresse do trabalho. Então, Nossa, e aí você não você- lembra nada. E aí você lembra de coisas, tipo, de ontem que você tinha que fazer que você esqueceu. Mas aí você é demitido também lascou, né? Porque aí que você vai chegar em casa, ai, lá, lá, lá. E aí você nem sabe que foi demitido. Eu já assisti também. E é bem... Né? É muito, tipo, Vou assistir. uau, Gente, sim. eu sou muito zero série, zero TV na minha vida, então eu sempre aprendo. Amiga, essa série foi uma que Quem eu fiquei vem? assim, ó, vidrada na TV. É muito boa. Eu acho que eu ia muito gostar. boa. Muito boa. Você ia gostar, sim. Qual que é a sua indicação? Diga. A minha indicação é um livro que chama Observações de um Planeta Nervoso, que é do Matt Young. Eu vou deixar aqui pra vocês verem. Mas eles falam muito sobre isso, sobre viver no automático e a gente não perceber coisas simples. E fazer coisas que faça você se sentir viva. Então, por exemplo, sair e sentir a brisa, escutar os pássaros, ver a vida passar, sabe? Porque a gente fica tão nesse automático. E o mais engraçado é que ele fez esse livro um pouquinho antes da pandemia. Eu li durante a pandemia e eu falei, cara, a gente já era assim, tipo, antes da pandemia, e eu acho que foi intensificando cada vez mais agora isso, né? Essa rapidez do mundo, essas mudanças, a inteligência Parece que a artificial. gente entrou num desespero. Exato, nessa urgência. Numa urgência, exatamente. Então fica a minha indicação aí. Perfeito. Observações de um planeta nervoso. Ai, Ai, eu vou perfeito. ler E depois. você, cara? Vou aproveitar o gancho, né, de perceber, de apreciar as pequenas coisas, para trazer um exercício, uma prática de respiração, que já que a gente falou de medo, né, às vezes quando o medo tá no corpo ali, como que a gente pode lidar, acolher isso de maneira prática mesmo, trazer a mente para o momento presente. E a melhor forma de fazer isso é através da nossa respiração, que é uma coisa que a gente esquece, né? Total. Eu sempre esqueço. A gente tá sempre ali respirando, nem sabe que tá respirando, mas quando a gente faz isso, já Sim. já traz um alívio no corpo. Então, o exercício é mais ou menos, é super simples. Se você sentir, e o bom é que você pode fazer em qualquer lugar, né? Tá. Qualquer lugar que você esteja, se começa a você sentir uma ansiedade, enfim, tá nervosa, ou tá sentindo que o medo tá começando a
pegar ali, você coloca a sua mão no peito, Eu vou fazer. a sua Eu outra também, mão... vamos fazer. Querem Vamos fazer? fazer. A A gente gente tá tá prática. precisando. Quem tá escutando, a gente tá fazendo uma respiração guiada, que fala? Uma prática de respiração consciente. Então, vamos. Então, é colocar a mão no seu peito, a mão direita no peito, a mão esquerda mais ou menos assim, embaixo do umbigo. E chama a respiração 4-4-6-2. Então, você vai inspirar por 4. Uhum. 1, 2, 3, 4. Segurar por 4. 2, 3, 4. Soltar por 6. 2, 3, 4, 5, 6. E segurar por 2. E agora? E aí, o ideal é você fazer 1, 2 ciclos, 3, quanto você puder. Você tá fazendo vários? Mas sempre que a nossa expiração é mais longa que a nossa inspiração, então a gente soltou 6 e segurou 4, né? Inspirou 4, isso né, dá uma relaxada no nosso padrão mental, isso traz uma sensação de relaxamento. E é uma coisa que a gente, sei lá, às vezes no trabalho, ou faz isso ali mesmo, ou vai no banheiro, faz isso rapidinho, ou em casa, ou de manhã, eu sempre faço de manhã, que já dá... Te situa ali, né? Então é bom. E o filme Divertidamente. Ah, que delícia! Se vocês não assistiram, assistam, porque é muito bom, gente. É uma delícia, é não, maravilhoso muito bom. mesmo. Cara, É muito gostoso. Muito obrigada, a gente amou, tenho certeza que ajudou não só a gente aqui, Nossa, porque sim. esse episódio foi bem, assim, expor nossas vulnerabilidades, né? Nossa, muito. E... Perdeu a todos. Imagina. Amiga, não peça desculpa. É isso aí, isso é força. Exato. E eu acho que ajudou não só a gente, mas com muita gente. Eu tenho certeza que vai ser muito sucesso. Vai, obrigada, Ká. Foi nossa, uma construção absurda pra gente, assim. Era um assunto que a gente já queria falar há muito tempo, porque o autoconhecimento é a base até que fez a gente criar esse podcast. Sim. Né? Se a gente não nos conhecesse, não sabesse da nossa sintonia como dupla ou da nossa capacidade como comunicadoras, a gente não estaria aqui. Sim. Então, obrigada de coração por ter aberto seu tempo para isso. Eu que agradeço. E a gente já quer mais outros papos. Muito obrigada, o trabalho de vocês é incrível. Admiro muito vocês duas e agradeço muito o convite. É uma honra estar aqui, passando um pouquinho do meu conhecimento para vocês. Espero que faça sentido para todo mundo. Que traga um acolhimento no coração de todo mundo. Ah, pra com fazer. certeza. Cara, deixa as suas redes sociais pro pessoal de casa, por favor. Gente, vamos lá. Eu tenho meu Instagram, que é @Camila, com 2 L's, Menezes, e aí é .s. Então, não sei se ficar ruim. Depois eu posso mandar, não sei. A gente vai deixar. A gente vai deixar na então tela. É Camila Menezes.s. Tá. E eu também tenho o meu canal no YouTube, que é Camila Menezes, que eu também posto vídeos sobre autoconhecimento, espiritualidade. E é isso, me acompanhem. Ai, Sim, deixaremos na descrição desse vídeo também todas as redes sociais. sim. Gente, esse foi mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Tenham ficado, assim, com o coração quentinho, igual a gente ficou aqui. Todo episódio a gente fala isso, mas realmente falar de autoconhecimento pra gente é muito importante. E a gente acha importante também passar isso adiante. E siga, comente, curta todas as nossas redes sociais, que é... @sabeesperodomútil, façam terapia, ok? A gente se vê na próxima terça-feira. Um beijo. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente.